Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa segunda aula. Esse conteúdo é bem curtinho, ele é bem rapidinho, porque nós vamos trabalhar a fundo apenas a linguagem literária, tá? O que seria essa linguagem literária? A partir do momento que nós analisamos a literatura como uma arte, fica mais fácil de nós entendermos essa diferenciação da linguagem literária. As palavras, o recurso linguístico, ele é empregado, ele é utilizado para construir uma linguagem diferente mesmo, bem diferente da nossa linguagem utilizada no dia a dia. Nós já vimos alguns critérios, alguns itens referente a essa linguagem literária. Então, nós vamos reforçar esses itens, tá? Para que ele fique muito bem definido, para nós começarmos a definir o texto em prosa e o texto em verso. As palavras. Que sentidos as palavras possuem dentro de um texto literário? Que relações essas palavras constituem? Que relações elas se formam dentro de um texto? Observem essas duas setas. Sentido é uma coisa, a relação das palavras é outra. E a linguagem literária, ela é muito mais complexa do que a nossa linguagem falada no dia a dia. Vamos imaginar se nós falássemos o tempo todo utilizando metáforas, utilizando as figuras de linguagem. Quão complexa seria a comunicação? Só que a linguagem literária, ela é provida dessa funcionalidade. Ela é capaz, sim, de utilizar uma linguagem bem diferente, a fim de trazer novos sentidos. As palavras agora não têm o valor semântico, o qual conhecemos. As palavras agora vão ter uma significação muito mais ampla, muito mais complexa. Por isso que nós precisamos estudar um pouquinho, entender a fundo como que um texto literário ele é produzido. Características da linguagem literária. Espero que vocês anotem, são somente esses 6 itens e eu vou explicá-los para que não tenhamos dúvida e para que saibamos colocar isso em prática. O que é uma complexidade de um texto literário? A complexidade acontece porque não usamos as palavras no mesmo nível, no mesmo patamar semântico que estamos acostumados. Semântico é sentido. Então, a palavra ela é passível de vários sentidos dentro de um texto literário. Aí deixa o texto mais complexo, porque você precisa compreender em qual esfera o autor está citando, em qual esfera o autor está utilizando o valor semântico, a significação daquela palavra. Sendo assim, ela nos vai adquirir essa segunda característica, que é a multissignificação. Um texto literário, que seria a plurissignificação. O texto literário, ele é formado, ele é passível de várias significações, de vários conceitos diferentes. O texto literário, ele traz, através da linguagem, essa variedade de definições. Então, não é possível que você leia um texto literário e entenda de uma única forma, porque a linguagem ela permite que você entenda o texto de várias formas, de vários ângulos, de vários conceitos, tá? Então, essa complexidade gera no texto literário essa multissignificação, que é a palavra sendo possível de ser utilizada nos seus diversos campos semânticos. E como nós já vimos, a conotação, que é a utilização dessa linguagem figurada, é essa utilização desses vários significados, dessas várias interpretações que uma palavra pode adquirir. A relação da linguagem conotativa associa algumas características que nós não somos acostumados. Então, eu posso utilizar uma palavra na sua significação não habitual, porque o habitual é a denotação. E aí a conotação ela traz essa liberdade, essa multiplicidade de significações e essa variedade na linguagem. Lembre-se que a conotação é utilizada fora do nosso campo habitual.
tá? Ou seja, nada que estamos acostumados. Quarta característica é a liberdade na criação. O poeta, ele é tão livre, o autor, ele é tão livre para criar, que ele pode até inventar palavras, verbalizar um substantivo, substantivar um verbo, ele pode utilizar uma palavra em um sentido que nunca foi utilizado antes. Como que nós vamos compreender isso, então? Através da essência do texto, da leitura do texto. É por isso que nós falamos que uma das funcionalidades do texto literário é levar o leitor à reflexão sem resumir. Porque a partir do momento que você resume um texto literário, você vai excluir essas características. Você vai excluir essa liberdade, essa essência trazida pelo autor. Então, quando a gente fala em liberdade na criação, essa autonomia que o autor tem para criar vários textos, várias palavras, várias significações, várias funções da linguagem dentro de um texto. Agora vamos lá, verossimilhança. Acredito eu que alguns de vocês ainda não tenham ouvido essa palavra. O que é a verossimilhança? Um texto literário possui a aproximação do real. É a aproximação, é a relação que a linguagem tem, a relação que o enredo tem com a realidade. É a transmissão de sentimentos, é a transmissão de falas, é a transmissão de pensamentos, de ações. A verossimilhança é a relação com o real. Semelhança vem de semelhança. A semelhança com o real, assimilar com o real, parecer com o real. Então, mesmo que seja uma fábula, que nós vimos de gêneros literários na aula anterior, nós temos alguma relação com o real. Os animais falam, os animais pensam, os animais agem como seres humanos. Isso é a verossimilhança. O que aquela obra tem de parecido com o real? O que aquela obra faz e traz para aquela realidade uma relação, uma semelhança? Isso é a verossimilhança. As obras são passíveis de verossimilhança, ou seja, elas têm características próprias da realidade. E por último, a polissemia. Poli vem de vários, semia vem de sentidos. Então, uma palavra adquire vários sentidos, várias significações, para que o texto tenha sentido para aquele autor, para que o texto seja completo para aquele autor. As palavras são peças de um jogo para o autor. Então, eles podem ser utilizados. Ele não precisa cumprir o campo sintático, ele não precisa seguir a norma culta, ele não precisa ter todos aqueles preceitos da gramática normativa. Um texto literário, ele é formado por várias diferenciações. O autor é livre em sua criação. Eu trouxe alguns exemplos para nós analisarmos essa linguagem. Olha só. Perigo. Depressão na pista. Observem que a palavra depressão, nesse contexto, ela é adquirida completamente diferente, a qual os autores, os personagens aí veem como depressão. Né? Depressão na pista quer dizer que a pista não está regular, e depressão na pista, de acordo com a encenação desses personagens, eles estão deprimidos. Eles voltaram aí um novo sentido para a palavra. Como arrumar uma coroa? Assistência funeral. Prestem atenção na significação. Eu tenho a figura de um idoso representando a coroa em dois sentidos. A coroa de uma coroa de rei mesmo, e a coroa de uma pessoa mais idosa, uma mulher mais idosa. Então, vá a um funeral, assistência funeral. Prestem atenção na plurissignificação, na linguagem conotativa sendo utilizada nesse anúncio para, no caso aqui, adquirir humor, né? Para divulgar uma empresa que dá assistência funerária, né? Observem. O que está acontecendo nessa cena?
eu tenho a representação de uma linguagem conotativa de um sentido habitual usado por nós. Aqui representa pisando em ovos. Quando eu digo para vocês, cuidado, nossa, para conversar com determinada pessoa tem que pisar em ovos. Quer dizer que nós vamos de fato pisar em ovos? O que significa a expressão pisar em ovos? Ter mais cuidado, ser mais cauteloso, ser mais minucioso. Porque ao pisar em ovos de fato, você destruirá. Essa cena não aconteceria. Você caminhar sobre os ovos. Então, pisar em ovos quer dizer exigir um determinado cuidado. E é uma expressão utilizada por nós de forma conotativa, e essa representação está de forma denotativa. Vamos ao próximo. Frequentemente surgiam brigas, e seus estremecimentos repercutiam longe. Derrubavam paredes distantes e causavam novas brigas, até que os empurrões, chifradas, ancadas, forçassem uma arrumação temporária. O boi que perdesse o equilíbrio e ajoelhasse nesses embates não conseguia mais se levantar. Os outros o pisavam até matar. Um de menos que fosse já folgava um pouco o aperto, mas só enquanto os empurrões vindos de longe não restabelecessem a angústia. Observem que aqui descreve uma cena incapaz de acontecer, né? Os bois brigando, um empurrando o outro, um matando o outro de pisões. Então, o texto inteiro, isso é uma forma da linguagem conotativa, da plurissignificação, sendo utilizado em textos em prosa. Aqui eu tenho um exemplo claro dessa significação que o autor pode utilizar, dessa multissignificação, desse plurissignificado que o autor, dessa liberdade na escrita que ele pode utilizar. Então, o autor ele é livre, sim, para criar as palavras que quiserem e as utilizarem da forma que julgar melhor para o seu texto. E o último exemplo. Eu odeio estes pneus. Eu adoro estes pneus. Mais uma vez a palavra pneus sendo utilizada aí em duas vertentes, em duas situações. A plurissignificação sendo representada, a linguagem conotativa, a liberdade de expressão do autor. Eu odeio esses pneus. Faz referência às gordurinhas extras, né, da personagem, e o mosquito da dengue amando os pneus com a água parada, já que ele pode proliferar os seus ovos e assim propagar a doença. Então eu gostaria que vocês observassem essa plurissignificação, e o texto literário ele é provido disso. Aqui eu coloquei alguns exemplos de charges, cartoons, que também são utilizados esse tipo de linguagem conotativa, mas aqui, é claro, eles utilizam para aquisição de humor, é a quebra de expectativa. E nós vamos utilizá-la de uma forma mais profunda, assim como nesse texto, de uma forma que nós precisaremos avaliar mais sutilmente, mais intimamente as palavras. Nós vamos voltar para uma conferência para eu tirar as dúvidas e fazermos alguns exercícios. Obrigada, até a próxima.